E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para deixar a sua pergunta para a próxima edição e também para opinar sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar. Ressaltando que o vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também. Então, se você gosta desse universo das apostas esportivas, eu te indico a fazer isso pela Betfair, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Mas eu não tenho conta ainda, como é que eu crio a conta? Nesse link mesmo, você entra ali, se não tiver conta, criar, em 2 minutos você resolve ali, cadastra os dados, faz a biometria facial, né? Aquele cara crachá, porque a Betfair é uma casa de apostas regulamentada, tudo certinho, tá bom? E aí apostando sempre com segurança, com responsabilidade, somente para se divertir e para maiores de 18 anos, beleza? E se você quiser comprar produtos oficiais do Cruzeiro, né? Lojas do Cruzeiro, esse QR Code que tá bonitão aqui na tela, apontando a câmera já vai direto. O link tá aqui na descrição também, se você quiser adquirir ali os seus produtos do Cruzeiro, e vale camisa oficial, vale tudo quanto é item que você puder imaginar, tem nas lojas do Cruzeiro, tá? Esse QR Code especificamente é das lojas da Savassi, você consegue comprar pelo WhatsApp mesmo, tá? Eles entregam em qualquer lugar do mundo, desde que tenha aí, né, um CEP, um código postal, tá bom? No Brasil e até no exterior. Então, lojas do Cruzeiro e Betfair são os nossos apoiadores. E vamos lá para as perguntas. Começando com o Igor Teixeira, que perguntou: caso o Cruzeiro ganhe um título esse ano, sob o comando do Jardim, podemos considerar ele um dos técnicos mais importantes da história recente do Cruzeiro? Digo isso porque, além do trabalho dentro de campo estar sendo bem executado, ele foi o grande responsável por livrar o Cruzeiro das mãos daquele ex-CEO. Além disso, é nítida a mudança da mentalidade interna do clube após a chegada do Jardim. Igor, obrigado pela pergunta. Cara, assim, eu acho que qualquer treinador que entregue, né, grandes títulos, título nacional, título internacional pelo Cruzeiro, ele já está, obviamente, na história do clube de uma forma positiva. Isso vale até para o Mano Menezes, por exemplo, que é um técnico que tinha um jeito de jogar que não agradava a torcida, que a gente sofreu muito mais do que precisava, mas ganhou 2 Copas do Brasil, por mais que esteja muito associado ao rebaixamento em 2019, ele está na história do Cruzeiro como um técnico bicampeão pelo clube. No caso do Leonardo Jardim, eu particularmente gostei muito quando ele foi contratado. Fiquei um pouco preocupado naquele início, né? Porque o início do Jardim demorou um pouquinho a gente ver frutos práticos ali, deu uma derrapada, mas a partir daquele confronto com o São Paulo, as coisas encaminharam muito bem. E ele tem se mostrado um treinador realmente capaz de ser, além do técnico, né, de campo ali, mas um cara que interfere também em outras áreas, que tem uma visão muito moderna para o que é o futebol de hoje, e eu fiquei muito impactado positivamente com o mercado que a gente fez, né? A janela fechou aí nessa semana. Eu gostei muito das contratações que o Cruzeiro fez pelo perfil dos jogadores, né? A gente precisava trazer pontas. Trouxe 2 jogadores ali. O Sinisterra é um pouquinho mais velho, 26 anos, o Arroio mais moleque, 19. Veio um volante, o Rian de 22 e um lateral, o Cauã de 18. Então, assim, a gente conseguiu trazer jogadores jovens, jogadores complementares a um elenco que tinha suas carências, né? Então, acho que no frigir dos ovos aí a gente fez um trabalho legal. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre o elenco do Cruzeiro nessa janela, as modificações, tá aqui no canal para quem ainda não viu. Acho que ficou bem bacana, tá? Então, assim, eu acho que o Leonardo Jardim, ele já entrou, assim, num lugar muito positivo, assim, ó, um técnico que está fazendo um trabalho muito legal no Cruzeiro. E a ideia que ele tem, né, de construção de elenco, é totalmente contrária à forma de trabalhar do Alexandre Matos, que você pontuou, e, ironicamente, foi o Alexandre Matos que contratou o Leonardo Jardim, né? Foi durante o período que ele mandava aqui no Cruzeiro. Eu acho que ele não imaginava que o Jardim fosse ter principalmente um entrosamento tão bom com o Pedro Lourenço. E quando a gente analisa bem, né, por que o Leonardo Jardim e o Pedrinho conseguiram se constituir nessa dupla que tem feito um trabalho legal e eles têm se entendido tão bem. O Pedrinho é um cara bilionário, gente, mas nenhum bilionário gosta de torrar dinheiro, né? O Cruzeiro, durante esse 1 ano aproximadamente com o Alexandre Matos, tinha a confiança plena do Pedro Lourenço. Foi um time que gastou muito e entregou pouco a nível de resultado, né? A gente até fez uma final de Sul-Americana, mas perdeu de uma forma lamentável, e algumas das apostas ali feitas na gestão do Matos não deram o retorno desejado. Então, a hora que chega um técnico, oferece uma outra visão de futebol. Lembrando, Pedro Lourenço não é alguém do futebol, ele é um cara que está
aprendendo, assim como o seu filho, né, o Pedrinho, né, o Pedro Júnior e tudo mais, são caras que vêm de outro ramo. Então, quando eles veem que, opa, não existe só uma forma de fazer futebol gastando dinheiro desesperadamente. Tem como fazer essa coisa de observação, de scout e tudo mais. Isso alargou os horizontes futebolísticos ali do Pedrinho, sabe? Que é um cara inteligente, ninguém é bobo. Às vezes tem gente que acha que o Pedrinho é bobo, né? É um cara muito inteligente, então ele viu que, opa, esse camarada aqui, ele tem ideias que são mais condizentes com, por exemplo, práticas que eu adoto nas minhas empresas, sabe? E eu acho que o Leonardo Jardim, ele tem essa coisa do futebol, ele tem o carisma dele ali também, então ele soube chegar na maciota, né, tomar um espaço importante e principalmente o trabalho de campo é bom, né? O trabalho de campo é bom, o staff, os caras que o acompanham, a gente vê que é uma equipe competente, tem feito um trabalho muito bom no Cruzeiro, esperamos que siga assim por muito tempo. Título é difícil, né? Título a gente tem essa possibilidade na Copa do Brasil, precisa confirmar a classificação contra o Atlético. No Brasileiro é muito difícil, porque Flamengo e Palmeiras estão com um aproveitamento muito acima da média do Brasileirão. Mas assim, vamos na moral, né? Uma coisa de cada vez aqui. Se a gente consegue beliscar uma Copa do Brasil já seria maravilhoso, mas alcançando o objetivo vaga na Libertadores, eu acho que o Leonardo Jardim segue fortalecido e a tendência é que o Cruzeiro siga cada vez melhor, tá? O elenco do ano que vem sendo acrescentado por mais algumas peças de qualidade, porque o Pedrinho já mostrou que tem disponibilidade de investir, mas agora o Cruzeiro tem um norte melhor de como investir o dinheiro. O Logan Faeda pergunta: você acredita que o Jardim demora a mexer no time por falta de confiança no banco, por querer ganhar a confiança dos titulares, as duas coisas ou nenhuma das opções? Logan, obrigado pela pergunta. Ele falou algumas vezes sobre essa questão das substituições, né? E eu lembro de uma coletiva específica que ele falou assim: as pessoas querem que eu mexa no time, que faça substituições, mas às vezes as mexidas podem piorar o time. Enfim, né? Isso. Quando você faz uma alteração, as coisas podem mudar para melhor, pode continuar na mesma, ser 6 por meia dúzia, ou pode piorar o time. E eu acho que esse, basicamente, era o motivo que o Leonardo Jardim muitas vezes não fazia tantas substituições, às vezes demora a fazer mexida, e às vezes ele erra também, viu, gente? Não é que o Jardim seja perfeito, não. Todo técnico erra, assim como todos nós erramos em quase tudo que a gente tenta fazer na vida. Mas, enfim, ele comete os erros dele também, de leitura, de avaliação. Eu gostaria de ter visto, especialmente alguns jogadores jovens tendo mais minutos, né? Por exemplo, um Kaique Kenji, assim, que hoje com o Sinisterra, com o Arroio, tem a tendência de ter menos minutos, mas para que tanto Marquinhos e tão pouco Kenji, né? Eu gostaria de ter visto mais o Kenji jogando em outro momento, para falar jogadores ali de uma determinada função, posição no campo ali, à ponta esquerda, tá? Então, assim, teve algum momento que eu acho que ele tomou decisões que eu não concordo também, mas no frigir dos ovos, é um cara que tem feito um trabalho muito legal até o momento. Eu não acho que é para fazer média com os titulares, para ganhar confiança, até porque, assim, num grupo, quem tá jogando normalmente gosta do técnico, quem não joga fica meio de bode, né? Fica ali, pô, quer jogar, todo mundo quer jogar. Gente. Jogador que não quer jogar é jogador acomodado que a gente tem que querer longe daqui, tá? Então, normalmente os atletas têm essa intenção de estar em campo sempre que possível, né? E eu acho que isso é uma coisa boa, gera uma competitividade sadia. Mas ele não fazia tantas alterações porque ele não enxergava no elenco tantas alternativas boas ou capazes de melhorar aquele cenário que cada jogo estava oferecendo. Agora, com o Sinisterra e com o Arroio, especialmente esses dois, eu acho que ele tem duas peças ali para dar uma qualificada a mais nesse plantel, e era exatamente o setor que o Cruzeiro mais carecia, né? Essa qualidade na criação pelos lados do campo, porque os nossos volantes têm feito um bom trabalho, o Pereira e o Caio Jorge ali na frente também muito bem, quando precisa do Gabigol, eu acho que o Gabriel está fazendo uma temporada boa, não é brilhante, mas é uma temporada boa, então assim, as pontas eram realmente o setor que a gente precisava qualificar e qualificou. O Paulo Henrique pergunta: em 2013 e 14, o Cruzeiro foi campeão brasileiro muito graças ao talento de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, mesmo o elenco sendo muito bom. Você acredita que existe uma semelhança com a dupla Caio Jorge e Matheus Pereira? Paulo, obrigado pela pergunta. Assim, alguma semelhança tem, mas tentem não me odiar por isso, tá? Eu acho que o elenco atual do Cruzeiro, esse time de 2025, ele é mais dependente desses jogadores, de Matheus Pereira e Caio Jorge, do que era o time de 2013 e 14.
é óbvio, quando o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart não podiam jogar, aquele time do Cruzeiro ele era muito afetado. Mas quando a gente olha, por exemplo, a distribuição dos gols, né? Tinha muito gol do Dagoberto, tinha muito gol do William Bigode, o Borges, que era o centroavante de 2013, aí chegou o Moreno em 2014 e até tomou a vaga do Borges, por mais que o Borges ainda estivesse no elenco e tenha feito alguns golzinhos também. Tinha lá um Vinícius Araújo fazendo uns golzinhos dele. Então, o Cruzeiro ele tinha um elenco ali um pouco mais recheado. Era um time que fazia muito gol de bola parada, né? Com o Newton, com os zagueiros, Dedé, Bruno Rodrigo, Léo. Então, assim, eu acho que aquele Cruzeiro ele era um time com um repertório melhor desenvolvido, especialmente em soluções ofensivas. O Cruzeiro de hoje ele é um time mais tático, ele é um time que tem muitos atletas, que a gente pode dizer assim, que eles são muito importantes para fazer essa estrutura. Esse Cruzeiro, inclusive, eu acho que é um Cruzeiro que corre mais que aquele de 2013 e 14, porque ali a gente tinha, tecnicamente, um time que encaixou ali e jogava por música. Era uma coisa linda, viu? Especialmente o Cruzeiro de 2013. O de 2014 era melhor, o elenco era melhor, mas o de 2013, o encaixe dele foi incrível, né? Então, assim, eu acho que aquele time ali, ele tinha uma fluência de jogo ali, os baixinhos se entendendo ali no ataque ali, que era uma coisa absurda. Esse time de hoje, eu vejo que é um time mais forjado no ódio, sabe? No sangue, suor e lágrimas. E talvez tenha tudo a ver com o momento do clube, né? Olha o que a gente viveu nos últimos anos. Foi sangue, suor e lágrimas, velho. Sabe? Então, assim, eu acho que esse time do Cruzeiro talvez ele seja mais competitivo e menos técnico do que aquele. E aí, chegando na dupla especificamente, né? Teve o Júlio Batista em 2013 e 2014 também, que decidiu alguns jogos e foi muito importante ali. Então, eu acho que aquele tinha mais opções. Esse time atual, a gente, quando não tem o Pereira, por exemplo, se ficar sem os dois num jogo, a gente tem dificuldade. Perdendo um deles já tem uma dificuldade. O Gabigol até substituiu melhor o Matheus Pereira do que o Caio Jorge, né? A gente não tem um cara com as características do Caio ali, de velocidade, de arranque, de segurar o ataque. É o melhor atacante do futebol brasileiro nesse momento, né? Então eu acho que basicamente, espero que eu tenha me feito entender, né? Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, eles eram muito importantes, foram brilhantes, estão na história do Cruzeiro. Matheus Pereira e Caio Jorge ainda estão tentando entrar nessa história, estão construindo agora. Mas eu acho que eles hoje, se tira os dois, faz mais falta do que faziam Everton Ribeiro e Goulart lá atrás. O Félix Aparecido pergunta: por onde anda o Marcelo Oliveira? Félix, obrigado pela pergunta. Imagino que você está falando do Marcelo, treinador, né, do Cruzeiro, não do Marcelo Oliveira, aquele volante que teve uma passagem discretíssima pelo Cruzeiro em 2012, mas o Marcelo Oliveira, que foi técnico do Cruzeiro 2013 e 14, bicampeão brasileiro, a gente acabou falando muito nesse assunto, né, nesse vídeo aqui. O Marcelo, ele não é mais treinador, tá? Tava até vendo umas entrevistas dele aí, que ele concedeu em podcast, em entrevista a alguns veículos de imprensa também. O Marcelo Oliveira, ele se retirou ali da função de treinador. No ano passado, inclusive, ele deixou claro que não pretende mais trabalhar como técnico, tá? Depois que saiu do Cruzeiro, né? Dos 2 títulos brasileiros, ele saiu do Cruzeiro no meio de 2015, uma saída que foi uma grande sacanagem, por sinal, né? Ele estava fazendo um trabalho de tentar remontar um time com peças muito mal escolhidas pela gestão da época, que tinha o Gilvan, o Benessi e o Valdir Barbosa ali como os cabeças, né? A coisa definitivamente não funcionou. Tinha perdido Everton Ribeiro, Goulart, Lucas Silva, enfim, né? O Cruzeiro ficou um time muito desnorteado, fez péssimas contratações, inclusive a do atacante Fiascos, né? Enfim, meus amigos, aí o Marcelo foi mandado embora pouco depois da eliminação na Libertadores para o River Plate, e aí ele foi trabalhar no Palmeiras, né? No Palmeiras ele ganhou uma Copa do Brasil, ficou até o ano seguinte, depois teve uma passagem pelo Atlético Mineiro em 2016, que foi até a final da Copa do Brasil, perdeu para o Grêmio, acho que foi 3-1 no Mineirão e mandaram ele embora entre as finais, inclusive, né? Ele foi dispensado. Depois teve passagem ali Fluminense, Coritiba, acabou sendo rebaixado lá no Coritiba. O último clube que ele treinou foi a Ponte Preta em 2020, chegou até a enfrentar o Cruzeiro, se eu não estou enganado, tá? Então, assim, é um cara que até falou nas entrevistas lá que não teve ali propostas muito interessantes para ele nos últimos anos, né? E assim, já até falou, né? Teve uma carreira como jogador, muito tempo como técnico, já estava cansado, ele está com 70 anos agora, né? Então ele até falou que trabalharia no futebol numa outra função, de coordenador e tudo mais, mas treinador não é mais para ele.
E assim, eu tive a oportunidade de trabalhar na assessoria, né, na empresa que fazia assessoria dele em 2013 e 14. Um ser humano da melhor qualidade, viu? Um cara muito legal, um cara muito correto, Marcelão. Então, assim, não tenho ideia se esse vídeo vai chegar nele, mas sou muito fã de Marcelo Oliveira, tá? Fez um trabalho incrível no Cruzeiro. Até saiu um levantamento esses dias aí de como aquele Cruzeiro de 2013 e 14 era absurdo no aproveitamento de bola parada, né? No número de gols, de escanteio e tudo mais, que o nosso bom desempenho de hoje nem chega perto do nível absurdo que tivemos naquelas 2 temporadas com ele. Então tem um pessoal que fala que o Marcelo Oliveira, qualquer um treinaria aquele time. Isso não existe, cara, tá? É um baita de um treinador, fez um trabalho incrível no Cruzeiro. Mas é atleticano. É atleticano mesmo, gente, tá? E vocês acham que ele não queria ganhar do Atlético? Queria e muito, inclusive na época do Marcelo. O primeiro clássico é aquele 2-1 que o Dagoberto faz o gol, né? Que foi a estreia do Marcelo Oliveira, e já no primeiro jogo a gente teve um time legal. A gente perde a final do Mineiro para o rival, é verdade, né? Inclusive com a arbitragem dando uma ajudinha, mas enfim. Depois no Brasileiro a gente ganha do Atlético de 4-1, Marcelão comemorando os gols igual maluco lá na beira do campo. Isso a galera não vê, né? Aí 2014 foi um ano que a gente não ganhou nenhum jogo do Atlético. Eu lembro que a gente torcida com puta, não ganhou nenhum jogo do Atlético, mas foi campeão mineiro em cima do Atlético, com 2 empates. A gente teve a melhor campanha e foi campeão mineiro em cima do Atlético na decisão. Então, assim, é um cara que teve uma passagem muito legal aqui no Cruzeiro, e eu acho que da nossa parte, assim, é gratidão. Esse é um que está na história dos 2 clubes de Minas, né? Como jogador lá no Atlético, passou como técnico também, mas sem destaque, e aqui no Cruzeiro foi um dos técnicos mais vitoriosos da nossa história e é um puta cara da hora. O Diego Moreira pergunta: qual a situação do Zé Ivaldo no Santos e qual seria o tempo de contrato dele no Cruzeiro? Diego, obrigado pela pergunta. O Zé Ivaldo está emprestado pelo Cruzeiro ao Santos até o final do ano, né? Inclusive tem uma cláusula no contrato ali com uma obrigação de compra. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o final do ano que vem, tá? Até dezembro de 2026. Mas qual que é a cláusula que tem do Zé Ivaldo lá no Santos? Se ele jogar 60% dos jogos na temporada, 60% dos jogos do Peixe, aí o Santos é obrigado a comprar o jogador por um valor de aproximadamente 1 milhão de euros, tá? A questão é, até o momento, o Zé Ivaldo tem 27 jogos pelo Santos, marcou um gol. Quantos jogos seriam necessários para bater os 60%? Pelo Santos ter sido eliminado com 2 jogos na Copa do Brasil, o Paulistão e tudo mais, dá 54 jogos na temporada, 60% desses jogos daria 32, alguma coisa. Então, na prática, 33, tá? Se o Zé Ivaldo jogar mais 6 partidas, oportunidades para fazer os 6, mais 6 partidas pelo Santos durante essa temporada, aí o Santos tem que comprar o passe do jogador. Se ele jogar até 32 jogos, no final do ano o Santos não é obrigado a comprá-lo, e aí o Zé Ivaldo pode voltar para o Cruzeiro. Ele ficou um período afastado, inclusive, né, enquanto o técnico era o Kleber Xavier, justamente para não ser comprado, afastaram o Zé Ivaldo, ele não tava nem treinando com o grupo, mas aí com a chegada do Vojvoda, ele foi reintegrado, treinou e tudo mais, e jogou, né, recentemente aí pelo Campeonato Brasileiro, jogou bem, inclusive fez um bom jogo lá. O Zé Ivaldo, assim, eu não sei se ele vai voltar, não sei se o Vojvoda vai contar com ele. O Santos contratou 2 zagueiros agora, né? O Alexis Duarte e o Adonis Frias. Então, na teoria, eu acho que o Zé Ivaldo vai ser um reserva, tá? Porque esses caras chegaram para jogar, né? Mas eu acho que o Zé Ivaldo ele é um zagueiro que tem boa qualidade técnica. O problema é que ele é meio doido, né? Ele não é aquele cara regular, aquele cara super confiável. Às vezes ele faz grandes partidas, às vezes ele faz grandes besteiras. Mas da minha parte, pelo menos, tá? Gosto do Zé Ivaldo. Acho que ele era um jogador útil no elenco do Cruzeiro. E eu me divertia muito com o tanto de bola que o Zé Ivaldo jogava nos clássicos. Gente, jogos de Cruzeiro e Atlético, não teve nenhum clássico que o Zé Ivaldo jogou mal. Mesmo que a gente perdeu a final do Mineiro, os gols não saíram nem perto de onde ele estava. Foram jogadas que ele não teve nada a ver. Mas normalmente ele jogava muito bem contra o Atlético Mineiro, conseguia marcar bem o Hulk, né? Então, assim, é um jogador que eu tenho boas lembranças do Zezinho e tem aquela foto épica dele no estádio do rival quando o Cruzeiro ganhou. Então, assim, Zé Ivaldo, não sei se volta, tá? Acho que a tendência maior é que o Santos não o compre, a menos que ele atinja a cláusula, mas não acho que seja um jogador que vai ter, mesmo que o Santos não compre, ele volte para o Cruzeiro. O Jardim vai aproveitar? Não sei.
tá? Não sei realmente. Acho que a tendência é que o Zé Ivaldo não jogue mais pelo Cruzeiro, mas aí é o futuro que vai nos dizer. O Ribe, 123, pergunta aqui, ó. Você acha que o melhor modelo de clube para o Cruzeiro se inspirar seria o Brighton? O trabalho do Tony Bloom é simplesmente fantástico. Precisamos aprender a observar os mercados emergentes e trazer peças para render e depois lucrar numa revenda para a Europa. Ribe, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que sim. O Brighton seria um ótimo exemplo aí para a gente se inspirar, né? É um time referência hoje nesse grande trabalho de scout. Eu só estava dando uma olhada ali, né? Por como que foi o desenvolvimento do time ano a ano e tudo mais. E quando a gente olha para o recorte atual, a gente às vezes acha que é um time que não investe, mas, mano, eu tava olhando que nas 4 primeiras temporadas deles na Premier League, eles investiram muito, viu? O papo de ter, assim, 50, 60 milhões de déficit entre as compras e as vendas nessas primeiras temporadas, e quase todas eles quase sendo rebaixados, brigando em 15º, 16º, 17º. É muito difícil você conseguir ser um time que sobe da segunda divisão e se estabelece na Premier League, né? Nos últimos anos, inclusive, a gente viu que os times que subiram, os 3 que subiram foram os 3 que caíram logo de forma imediata, porque tem dinheiro demais, né, velho? É a liga mais rica do futebol mundial. Então, assim, o Brighton é um time que de fato conseguiu fazer um trabalho incrível. Eu até peguei alguns exemplos aqui de jogadores que eles conseguiram achar, assim, né? Por exemplo, Moisés Caicedo. Pô, baita jogador, tá no Chelsea hoje. Eles compraram por aproximadamente 30 milhões de euros e venderam por 116. Eu acho que é uma. Mas, tipo assim, 30 milhões de euros, né? Investiram, pagaram dinheiro. O Cucurella, lateral esquerdo, o cabeludo lá, compraram por 18 milhões, venderam por 65, para o mesmo Chelsea. O McAllister, volante que está no Liverpool, eles compraram por 8 milhões, venderam por 42. O João Pedro, atacante da seleção, né? Compraram por 34 milhões do Watford, venderam por 64 milhões. Mais um foi para o Chelsea, né? Inclusive é uma rota muito comum. O Ben White, da base, eles revelaram e venderam por 58 milhões de euros, de libras, não lembro exatamente, para o Arsenal, mas foi muita grana também. Então é um clube que trabalha muito bem, nos últimos anos tem um saldo super positivo, mas na temporada passada, por exemplo, gastaram mais de 200 milhões em contratação. É porque esse dinheiro ele vai sendo pago parcelado e tudo mais, mas investiram, tá? É um time que investe legal, assim, não tanto, né, para o padrão Premier League, mas investe legal e faz um trabalho de observação incrível, né? O próprio Enciso, que eles acharam aí no mercado sul-americano, que é muito bom jogador, até foi vendido agora, Buonanotte, eles não vão acertar todas, até tem um exemplo legal que é do Gyökeres, né? O Gyökeres, parece que não se pronuncia o G, que é atacante agora que está no Arsenal, que foi um jogador que eles acharam ele molequinho lá na Suécia, compraram ele ali, ele assim, jogou pouco no clube, teve alguns empréstimos, não brilhou e tudo mais, aí venderam ele para o Coventry, da segunda divisão inglesa, né, por 1 milhão e pouquinho assim, de euros, um valor baixo. E aí o cara jogou 2 temporadas excelentes no Coventry, deitou o cabelo, foi vendido por mais de 20 milhões para o Sporting, e o Sporting agora pegou 60 milhões de euros nele vendendo para o Arsenal. Então, assim, mesmo um clube que é referência e tudo mais, às vezes vai errar, né? Às vezes vai fazer uma aposta ali. Teve até um jogador que eles compraram, cara, o Muepu. Era muito bom jogador, inclusive, pagaram mais de 20 milhões nele, mas aí o cara foi diagnosticado com problema cardíaco e aí teve que aposentar. Tipo, acontece, né? No futebol tem esse tipo de risco também. Então, assim, o Brighton é realmente um ótimo exemplo, é um time que faz um trabalho incrível, e eu acho que o Cruzeiro está começando a ir nessa direção, e o Joaquim Pinto é uma peça importante para o Cruzeiro nesse trabalho, além de, obviamente, o Leonardo Jardim, que foi um cara que abriu o olho do Pedrinho para isso, né? Para essa necessidade de apostar e fazer os jovens, né? Valorizar as peças aqui, os crias e os jovens que eventualmente forem contratados também. O Celso Costa pergunta: Caramujo, após ver a classificação das cabulosas, é nítido que mulheres têm estatura média menor, agilidade e uma mobilidade menor que no futebol masculino. Você acha que o futebol feminino deveria ter mudanças em relação ao masculino, tipo reduzir o tamanho do campo, das traves e do tempo do jogo? Tamo junto. Tamo junto, Celso. Obrigado pela pergunta. Então, cara, eu acho que a gente sempre deve ouvir, no final das contas, quando tá falando assim de futebol feminino, quem que a gente tem que ouvir? As jogadoras de futebol feminino, certo? E as atletas de futebol feminino, eu não vou dizer que é uma opinião unânime, mas a grande maioria delas é totalmente contrária à ideia de mudar tamanho de campo, tamanho de trave. Então, assim, não tem que mudar,
tá? Não é os homens, não foda-se a opinião dos homens, é futebol feminino, tá? A gente vai lá para assistir, para torcer por elas, para ajudar a difundir o esporte, que é muito importante. Então, mano, se as atletas, se quem gerencia o esporte acha que não é o caso, acabou, velho. E a gente vê, né? No Brasil é mais recente, mas na Europa, nos Estados Unidos, o futebol feminino já é uma realidade, uma crescente muito grande, e a gente está vendo agora, né, essa ótima procura aí, possibilidade de esgotar, inclusive, os ingressos da final, que vai ser nesse domingo, tá, gente? Cruzeiro e Corinthians, 10h30 da manhã desse domingão, primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, vai ser lá no Independência, quem tiver de bobeira aí, bora lá colar no jogo das meninas. E assim, cara, eu acho que é muito simples. As goleiras, por exemplo, são mais baixas. São, mas existem mulheres altas. Não existem? Existem. A questão é, os goleiros do futebol masculino até os anos 80, 90, 2000 e tudo mais, eles também eram mais baixos. É tudo uma questão de adaptação e dar tempo ao tempo, sabe? A questão de agilidade, de preparação física, tudo isso vai ser melhorado com o tempo, vai evoluir, né? Lembrando que o futebol feminino esteve proibido durante muitos anos aqui no nosso país, por exemplo, né? Era proibido, mulher não podia jogar futebol. Então, meus amigos, vamos entender que está evoluindo, essa evolução está acontecendo de forma natural, a procura crescente do público, não só aqui no Brasil, no mundo todo, a gente vê recordes sendo batidos, começando a ter um mercado de transferências, né? O Cruzeiro vendeu uma atleta esse ano, a Rebeca, a primeira negociação envolvendo grana da história do Cruzeiro, pelo menos. Então, meus amigos, a modalidade está crescendo, é uma realidade, e os jogos são muito legais, tá? Quem nunca teve oportunidade, vá, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então é isso, é uma realidade sobre mudanças de regra. Eu sei que no vôlei a rede é mais baixa, no basquete a tabela é mais baixa também. O futebol tem uma dinâmica diferente, tá? E se as mulheres não querem mudar tamanho de trave, tamanho de campo e tudo mais, elas que determinam isso aí, cara. O esporte é delas. Se elas falaram que não vão mudar, não vai mudar, e eu fecho totalmente com quem pratica o esporte bretão. E por fim, o Marcos Vinícius pergunta: os vídeos de notícia você só faz em formato de live e não como vídeo gravado? É por causa dos superchats, né? Acertei? Marcos, obrigado pela pergunta. Errou! Não, não é só por isso, tá? É claro que os superchats ajudam, né? Sempre ajuda, afinal você está dando uma contribuição, uma moral financeira ali, então ajuda sim. Por que eu faço as lives de notícia? Primeiramente por uma questão de instantaneidade. Quando eu fazia os vídeos gravados, e era a tônica no canal nos primeiros anos, né? A gente fazia o vídeo gravado. Uma coisa que acontecia com grande frequência. Eu selecionava aqui, bolava a pauta do programa, gravava e tudo mais. A hora que eu terminava de editar, o vídeo está upando ali, né? Tá subindo ali no YouTube. Aí sabe o que acontecia? Aí aparecia uma notícia extremamente relevante, que aí não tinha como entrar, ou aparecia quando eu estava editando uma notícia, meu Deus, aí eu tinha que parar, gravar e acrescentar, fazer um enxerto naquele vídeo para falar do assunto, para não perder uma pauta do dia, né? Então isso era extremamente problemático, e com a live é uma situação que você elimina, porque estou fazendo a live aqui, conversando, blá, 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 blá. Aconteceu alguma coisa aqui, enfim, normalmente o pessoal do chat mesmo já olha no GE, olha no Central da Toque, não sei o quê, e aí a gente já olha, já traz a informação e já conversa, já dá opinião, já faz tudo mais rápido, entendeu? Então tem esse detalhe, tem o fato de que gravar o vídeo e editar, eu não sou uma pessoa com facilidade para lidar com tecnologia. Então, assim, a edição que eu sei fazer é uma coisa muito simples, muito básica mesmo, sabe? Eu não sei fazer edições rebuscadas, e sendo muito honesto, tá? Com toda a minha limitação, não é um negócio que, uma parada que me dá assim, nossa, um tesão, assim, quero aprender a editar. Não, não quero. Eu não quero. A minha parada é informar, é trocar ideia, não é ser o foda dos computers. Não é a minha parada, não é isso que eu quero da minha vida. Então eu concordo, a gente sempre deve tentar melhorar, estamos tentando na medida do possível, mas, né, todos somos limitados, gente. Ninguém voa, tá? Então todo mundo é limitado. Vamos lembrar disso. Agora, essa questão aí do superchat ajuda muito, mas além dessa instantaneidade para trazer as lives, tem a questão mais importante. Vocês que assistem mais live do que vídeo. Sim, tá? Isso é a questão, não é da minha cabeça, não. É estatisticamente aqui no canal, a procura pelas lives é muito maior que a procura pelos vídeos. Dá mais visualização, dá mais gente. Então, meu amigo, como diria o cantor, né?
O artista, e eu nem sou artista, vai onde o povo está, né? Você tem que fazer aquilo que as pessoas querem consumir, velho. Eu vou ficar fazendo aqui um produto que, nossa, eu vou ficar 70 mil horas bolando um vídeo que ninguém vai assistir. Não, eu tenho que fazer aquela entrega, obviamente, né? Seguindo os meus critérios, eu não vou entregar qualquer porcaria, mas eu vou fazer uma entrega das informações devidamente apuradas e tudo mais, de acordo com aquilo que a gente tem, o conhecimento, a possibilidade e que vocês querem consumir, né? O público define. Por isso que eu falo. Vocês não gostam de uma rádio específica, vocês não gostam de um jornalista específico e tudo mais, para de consumir. Ué, vocês não são obrigados a consumir o que vocês não querem. Entendeu? Então, vamos nessa onda aí. O público define muita coisa, tá? E hoje em dia eu faço mais lives do que vídeo, justamente porque as lives são o que dá um retorno melhor, o que vocês assistem mais do que vídeos gravados, tá? Mas se quiserem dar ótima audiência de vídeo, eu vou querer também, por exemplo, neste sabadão. Eu tô no aniversário de um amigo meu nesse momento. E o vídeo está aqui. Por quê? Tem essa beleza, né? Você consegue gravar o vídeo para eventualmente ter um diazinho de folga. E é importante, né? Ter um diazinho de folga, descansar, senão a gente pifa, tá? Meus amigos, era isso então, basicamente. Se você gostou do vídeo, eu peço para deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Use os comentários para deixar a sua opinião, né? Deixa aí a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição também, beleza? E aí a gente segue nessa resenha. Amanhã vai ter um vídeo aí sobre um jogador contratado do Cruzeiro, no domingão, e a gente volta para a dinâmica das lives na segunda-feira. Fechou? Muito obrigado a todos por acompanhar. Nos encontramos amanhã no jogo das meninas lá, para quem for, tá? No Independência, no domingão, 10h30 da manhã. E quem não for ao jogo vai ter transmissão de TV aberta da Globo Minas, tá bom? É isso. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço, um beijo no cérebro e até o próximo vídeo. Valeu, galera!